Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão? Espero que bem melhor do que ontem, do que de manhã. E assim seja sempre, progressivamente melhor. Agora no vídeo da noite eu vou falar mais um pouquinho sobre fé e sobre de dentro para fora. Eu não disse tudo o que eu gostaria de falar no vídeo anterior sobre fé, afinal de contas é muito complexo, né? Não há uma definição exata para se falar de fé. Há sinais, há mensagens metafóricas para todo lugar. De toda forma, somos levados a ficar refletindo a respeito. É como se cada um de nós tivesse um modo peculiar de despertar a fé e de aplicá-la, né? Então, tanto aqui quanto no vídeo anterior, nada do que é dito é generalizável. É simplesmente como a fé, um fundamento, uma base para o início da reflexão de cada um. Cada um vai enxergar e interpretar a sua maneira. Eu compreendo isso como o processo natural de cada um. Embora eu esteja aqui falando de fé, embora os símbolos ali no fundo, embora a minha ancestralidade aqui e aqui, embora a aplicação de muitos termos que não definem uma crença específica, embora eu não tenha religião, eu vivo uma filosofia de vida que é ancestral, embora eu use o termo carismas para me referir aos dons espirituais, o que não anula o que cada um é exatamente. Na minha prática, os carismas ou os dons espirituais são muito reais, assim como em qualquer outra religião. Se examinarmos bem, ela vai estar se manifestando em diversas pessoas, independente de religião, né? Embora tudo isso, eu não sou uma pessoa que vê com maus olhos nenhuma religião ou crença ou filosofia, tá bom? Por isso vai haver essa diversidade de termos, de expressões para se falar de um mesmo tema. Apesar do canal ser a jornada de autoconhecimento, aliás, seja bem-vindo você que vem pela primeira vez, e o autoconhecimento nos remeter
por exemplo, a autoterapia, o autoconhecimento, ele surgiu na filosofia, com a filosofia. E também está presente em muitas filosofias orientais e muitas religiões. Quer dizer, não existe um monopólio de conhecimento, de termos, assim como papai não é uma posse de nenhuma religião, crença ou filosofia. Ele não existe única, exclusivamente para determinado grupo. E sendo assim, eu tenho um respeito imenso, procuro conhecer o máximo que eu posso de todas as religiões, compreendo que, principalmente ali no Oriente Médio, na Ásia, a crença, ela está intrinsecamente ligada à cultura, à tradição, ao modo de vida, né? E então eu não falo especificamente para um grupo, eu não tenho disso, porque papai, ele não existe para um grupo específico ou para uma pessoa específica. Eu uso muito citações bíblicas porque a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido em todo o mundo. Então, é mais simples que todo mundo compreenda, né? Não faz muito sentido eu usar citações do Torá, ainda mais porque eu não sou do judaísmo, não faz sentido eu usar citações do Alcorão, né? Porque apenas os praticantes conhecem bem as citações desses livros. Já a Bíblia não, ela é muito popular, né? Por isso, eu às vezes acabo citando alguns versos bíblicos, porque eu acho que se encaixa bem no contexto do que eu estou falando. Embora eu não seja cristã. Eu não sou cristã, mas eu sou teísta, né? Acredito numa força maior. Não sei o que ele é exatamente, não sei, nem posso defini-lo, nem afirmar o que ele realmente seja. Meu irmão, depois que ele teve bebê, ele passa o dia inteiro mandando fotos e vídeos da minha sobrinha. Baixar o som, né? Eu estava dizendo, eu uso citações bíblicas porque cabem no contexto. As citações bíblicas, elas são muito conhecidas em todo o mundo. Embora eu não seja cristã e seja ateísta, não estou apta para definir o que seja papai, para afirmar o que ele seja. Eu apenas sinto e vivo e introduzo no meu modo de vida. Isso faz com que ele esteja em tudo, inclusive dentro, porque ele está dentro de cada um de nós. Sim, ele está dentro de todos. O que você está fazendo com você influencia muito nisso, tá? Por isso eu respeito o modo como cada um compreende e devota
o Supremo, como cada um se refere a ele, e eu agradeço que eu receba esse mesmo respeito que eu tenho pelas outras crenças. A crença no Supremo independe de religião, tá? E o Supremo, ele não é uma posse. Como diz no verso bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou um povo exclusivamente, ele não amou um continente específico, ele não amou uma pessoa, ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, há uma intensidade, uma profundidade, tipo assim, foi muito, muito mesmo esse amor. O mundo inteiro, sem exceções, inclusive na própria Bíblia, lá no Novo Testamento, acho que em um dos livros de Paulo, se eu não me engano, em uma das cartas de Paulo, está escrito também assim que Deus, ele não aceita dissensões. O que são dissensões? Separações. É algo que eu aprecio muito nesse versículo, nesse capítulo, porque eu sou aversa a tudo que traz separação. Para mim, se algo separa, eu desconfio. Inclusive crenças. Por quê? Porque Deus amou o mundo todinho, sem exceções. E Deus, ele não aceita dissensões, ou seja, separações. Deus é unidade. Aquilo que tenta separar está tentando impedir que a unidade aconteça. Então, independente da tua crença, eu respeito. Seja bem-vindo. Eu tento aqui me comunicar de uma forma onde o que eu estou dizendo se encaixe também dentro da tua crença. É complicado fazer isso, mas eu me esforço. Serve para mim primeiro, mas não só para mim, né? Por quê? Porque todos nós cremos no mesmo Deus. Como cada um se rende a Ele, como cada um devota a Ele, como cada um segue Ele, é de cada um. E Ele compreende isso muito bem. Certo? Esclarecido tudo isso, vamos falar mais um pouquinho de fé, citando agora um outro verso bíblico. No vídeo anterior eu citei a definição bíblica de fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Por outro lado, há um outro verso que diz: a fé sem obras é morta. Isso comprova e vai bem de encontro a algo que eu disse no vídeo anterior sobre a fé não é esperar no sentido de ócio, de inércia, né? Visto que
há esta menção sobre espera no outro verso que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Esse esperar não é entrar no modo estátua e ficar com as mãozinhas estendidas esperando cair alguma coisa do céu. Não. A fé sem obras é morta. O que significa essa palavra obras? Ação, movimento. Em algumas religiões, o significado é muito direcionado a trabalho, né? Obra, tipo assim, não se usa o termo mão de obra na construção civil, né? Então, a palavra obra, ela é muito usada dentro do contexto de trabalho. Em outras vertentes, em outras crenças, obra significa ação, movimento, viver. Mas viver segundo aquilo que se espera. Novamente comprovando que esperar não é ficar em inércia. Esperar é um estado de espírito, é uma convicção, é um acreditar seguro, tranquilo que sim, eu posso esperar que em algum momento o que é meu chegará até mim. Então, deixa eu continuar vivendo. Se você tem fé e você não vive como se estivesse esperando mesmo que você ainda não veja, a tua fé é morta. Quer dizer, nula, ela não existe, não há fé. E se não há fé, nada se manifesta. A fé sem ação, sem movimento, sem a gratidão, porque eu espero, eu estou convicto que vai vir, então eu já agradeço. Então eu já vivo como se eu já tivesse recebido. Isso é fé. E aí voltamos para o de dentro para fora. Porque a fé, ela começa a se manifestar lá dentro e ela vem se submergindo até que ela vem para o plano físico aqui, ou plano material, e ela materializa aquilo que nós ainda não vemos, mas estamos esperando. Quando a fé começa a se manifestar, a se preparar para submergir, ela também trabalha dentro de nós. Ela altera primeiramente dentro de nós. Quando Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo, é muito mais complexo do que o tamanho da frase e a simplicidade da frase. Autoconhecimento é partir de dentro para fora. Você só muda ao seu redor se você mudar dentro. Porque tudo ao seu redor será ou reflexo do que você é dentro ou o modo como você enxerga e interpreta tudo. Então, se não começar aqui dentro, pode repetir 1000 vezes o mesmo mantra,
Pode fazer jejum de 90 dias, pode repetir qualquer oração por quantas vezes quiser, por quantas vezes ao longo do dia você quiser. Que não é essa ação, a obra não é oração. Ué, se você está esperando por algo que você nem está vendo, você já está certo que você vai receber, correto? Por que eu vou continuar pedindo? Por que eu vou ficar repetindo na orelha de papai, na orelha da espiritualidade? Eu quero isso, eu quero isso. Porque apesar da sua boca verbalizar diversos mantras e orações, a tua intenção é que vibra muito mais potente do que a vibração da voz, sabe? Como é que existe fé nessa insistência, nessa pedição à espiritualidade por uma coisa que você só precisa esperar? Você manifestou uma vez com a tua verdade, com a tua sinceridade. Papai, eu estou nessa situação. Eu não tenho capacidade de encontrar solução para isso. Me ajuda, mesmo que seja iluminando a minha mente, ou me dê um sinal, aponta uma direção, porque eu não sei o que fazer. Eu realmente não sei o que fazer. E tudo que eu estou sentindo dentro de mim me impede de organizar a minha mente e poder encontrar uma solução. Pronto. Confia. O seu trabalho, a sua obra é confiar. A espera. É só esperar. Essa espera é confiar. Teu único trabalho. Há uma subestimação, né? Quanto à espiritualidade, porque ao mesmo tempo que há tantas práticas devocionais, como se a espiritualidade ela barganhasse favores, ao mesmo tempo há uma descrença total, porque está escrito também na Bíblia que a palavra do homem seja assim, sim, não, não. Não sei se foi em algum dos livros de Davi ou de Salomão, está lá. A palavra do homem seja sim, sim, não, não. Não é meio termo, ou é sim ou é não. Ou você acredita ou você não acredita. Você fez a sua oração com toda a sua sinceridade, acreditando que você estava sendo ouvido. Então tá. Confia e espera. Enquanto você espera, você vai vivendo. Ou você faz isso, ou esquece. Esquece. É sim, sim, não, não. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acredita que você foi ouvido,
Quando chegar à noite antes de dormir, você não precisa repetir a mesma coisa. Quando for no outro dia de manhã, você não precisa repetir a mesma coisa. Você não precisa começar um jejum de 1 mês pelo mesmo motivo, não. A espiritualidade, ela não é surda. E ela não é omissa. Ela não é homens. Ela não é como seres humanos. A espiritualidade não ignora ninguém, não. A fé sem obras é morta. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. É como você fazer uma compra online de algo que você quer muito. E aí eles dão um prazo de entrega lá, mas sabe como que é o rastreamento do produto, né? Custa atualizarem o site. Você fica naquela expectativa. Ansioso, ansiosa para aquilo chegar logo. Você fica sentado na frente do teu portão, da tua porta, esperando aquilo que você comprou chegar? Não, né? Você vai vivendo o seu dia, cumprindo seus compromissos, suas tarefas e tudo mais. Em algum momento, aquilo que você comprou vai chegar, vai vir na tua mão. Isso é fé. Simples, não é? Não é um bicho de 7 cabeças, mas o ser humano é imediatista por natureza, né? O ser humano que eu digo, o animal bípede, ele é imediatista. Por exemplo, o id, aqui na mente, que é a parte mais primitiva da mente, que corresponde ao animal bípede, que é a parte instintiva, ele sempre está focado na busca de satisfação através de impulsos de modo imediato. A dominância do animal bípede faz com que nós sejamos pessoas imediatistas, queremos tudo para já. Porque é assim que o animal bípede busca a sua própria satisfação. Por isso ele é impulsivo. Agora, o ser espiritual, quem nós de fato somos, nós cremos, nós temos uma relação real com o papai, com a espiritualidade, cada um no caminho que foi chamado, cada um na crença que foi chamado, cada um de acordo com o seu próprio desenvolvimento, no seu tempo, né? Compreende que é preciso respeitar o processo de todas as coisas, o fluxo natural de todas as coisas, que tudo realmente tem o seu tempo. Isso não é lorota. Há sim tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de me abraçar e há tempo de parar de me abraçar. Por quê? Porque agora é hora de eu gravar o vídeo. Para tudo, absolutamente tudo, tem um tempo para ser realizado, para ser concluído, para ser construído.
Talvez seja esse verso que tenha inspirado, por exemplo, o relógio, o calendário, né? Eu vou refletir um pouco sobre isso. Eu já falei em outros vídeos, né? Eu não uso relógio nem calendário. Eu não entendo nada. Na verdade, eu não acredito no tempo, né? Foi muito interessante poder falar isso pro meu neuro. Não acredito no tempo. Esse tempo do relógio do calendário, o tempo gregoriano. Tanto é que eu costumo me orientar a posição do sol, as fases da lua. Eu não. Mas não que o dia ele tenha tempo, ele tem as fases. Manhã, tarde, noite, madrugada, as fases do dia, como existem as estações, como existem as fases da lua, sabe? Em um dia há muitas fases, assim como na vida toda há tantas fases, assim como a lua tem fases, assim como as estações têm fases. Ai, que coisa linda! Tudo querendo formar um mono, né? Só o ser humano ainda está de fora ainda. Então, eu não acredito nesse tempo. Tempo para mim é igual a energia vital. Tempo é igual a vida. O corpo, ele tem as suas fases de começo, meio e fim. Isso não é compreendido por mim como tempo, né? Tipo, há boatos que eu tenho 54 anos. Sei lá. A minha memória de 5 tá bem fresquinha aqui. Chega a me dar uns bugs de vez em quando, eu fico confusa, porque, opa, se comporta, você não é mais criança, você é uma senhora. Ah, como assim? Como eu não sou mais criança, né? O tempo gregoriano é confuso para mim. Mas está escrito: há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de brotar, tempo de dar frutos, tempo de dar flores, tempo de cair as folhas. Tudo é assim. E cada coisa no seu tempo, inclusive cada um de nós. Por isso, cada um tem que respeitar o próprio tempo. Nós também temos o nosso próprio tempo, assim como tudo onde a vida se manifesta. É lindo demais, nossa. Tá vendo porque eu não falo? Eu não falo porque eu fico olhando para dentro, aqui para dentro, observando esses pensamentos flutuando. E meus pensamentos, eles se apresentam como imagens. Então é como assistir um telão. E é fantástico. É tudo muito fantástico. O mundo, a vida, a natureza, o universo, tudo.
Nossa, como a gente é muito mal agradecido, vocês não acham? É por isso que cada pessoa tem que ter um dia só para si. Não dá para ser o dia inteiro, tudo bem. Mas escolhe um período de tempo em um dia que seja só para você. Onde você vai se curtir. Você vai fazer suas unhas, seus cabelos, se depilar, fazer sobrancelha, assistir um jogo com cerveja e batata, vai assistir um filme na Netflix, vai, que mais? Vai comer um pedação de bolo de chocolate, assistindo desenho, jogando videogame, não sei. Mas que seja um período de tempo que você passe com você. Se adapte a isso, se acostume a isso, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai curtir tanto a tua companhia que você pode chegar até ao ponto do que eu faço. Às vezes eu pego um pouco de café fresco, eu sento ali fora, ou eu observo a chuva, ou eu observo o céu, as plantinhas, eu ouço os passarinhos cantando, tem uma diversidade de passarinhos na copa da árvore da rua de baixo. Eu coloquei, né, postei ali em comunidades um videozinho que mostra a copa da árvore da rua de baixo. Parece um jardim de passarinho. São muitos tipos de passarinho, entende? Eu fico ouvindo. E às vezes o som deles aparece aqui nos vídeos. E eu fico ali tomando meu café. E aí, de repente, quando eu me dou conta, eu estou assistindo o telão mental. Dá para fazer as duas coisas, sabe? O olho, ele foi feito para enxergar o externo. Mas a gente tem um outro olho que olha lá para dentro. Deve ser por isso que o nosso olho é um globo ocular, né? Ele deve enxergar tanto para dentro quanto para fora. Vai saber. De repente, tudo isso é fé, né? Viver é um ato de fé. Porque a única certeza que nós temos nesta vida, e esta certeza também nos traz outra certeza, que nós não temos poder controle sobre uma coisa neste mundo, que é a morte. Mesmo assim, a gente faz planos, a gente sonha, a gente define metas, a gente, através da ansiedade, escolhe a roupa que a gente vai usar amanhã ainda. A gente imagina, a gente fantasia, a gente sente. A gente nem sabe porque tá sentindo, mas sente. A gente se rende ao que a gente sente, tanto bom quanto ruim, já perceberam? Tudo isso é fé. Por quê? Não faz sentido? Conforme você aplica fé, né? Ela se manifesta lá no teu interior e ela começa primeiro a atuar no teu interior,
conforme ela vai submergindo, ela vai alterando por onde ela passa, até que ela alcance aqui o mundo externo e ela altere a sua realidade. Todos os outros carismas são assim, todas as virtudes são assim. A consciência das virtudes no nosso interior, o autoconhecimento permite que aqui dentro seja refúgio, seja nossa, mais do que nossa casa, seja nosso céu, não um inferninho. Por quê? Conforme as virtudes elas têm a liberdade de atuar aqui dentro, traumas, dilemas, dores, sofrimento vão sendo resolvidos. Por quê? Estamos permitindo que uma parte poderosa da nossa mente ela se liberte e venha para a superfície. O melhor de nós, todo o potencial da mente humana está no inconsciente. Toda vez que o indivíduo, através do ego, do animal bípede, zoiudo, vai trazendo o mundo externo para dentro, ele não apenas impregna, contamina o espírito, que é a energia vital que faz o corpo se movimentar, né? Como também eu transformo o espírito em um muro. O animal fica tentando impedir que a alma tenha dominância, que a alma venha aqui para o externo. Por quê? Porque ele sabe que vai perder a dominância. É por isso que nós somos o nosso maior inimigo. Nós aqui, ó, esse corpo. É por isso que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é a centelha, o sopro, a faísca dele. Esse corpo, ele produz o mal, ele produz a toxicidade, a nocividade, tudo que é ruim. Ele é predisposto a isso porque ele é instintivo e impulsivo. Ele não para pensar. O espírito e a alma, eles têm acesso ao intelecto. O animal não. O cérebro é só um órgão, sabe? Calhou que ele possibilita com que toda a mente, a energia mental que faz os neurônios funcionarem como se fossem o DeLorean passando de uma ponte para outra, a massa encefálica permitiu que a mente fosse instalada bem aqui. Mas o cérebro é só um órgão do corpo humano. O cérebro é o corpo humano, sabe? A mente é a energia que está aqui, nesta área. O espírito está nessa área. É por isso que ele foi muito associado, por isso que o coração foi muito associado ao amor e ao centro da vida. É a válvula, o coração é a válvula que faz o corpo funcionar. O espírito,
ele tem acesso a essa área e a consciência, sabe? É por isso que se fala muito de chakras. Procurem ler sobre os chakras. Vocês vão ligar uma coisa com a outra e vão ver o sentido da questão dos chakras. E os chakras, eles não fazem relação, o nome é referência aos órgãos, tá? Mas os chakras é o que está dentro. Você é um co-criador, você modela a tua realidade. Você pode ter uma vida plena, independente do estado que está a sociedade, você acredita? É que nem... Eu estava vendo um moço fazendo um fogãozinho a lenha, com lata. Eu tô doida para fazer aquilo. Por quê? Porque eu adoro fogão a lenha. Eu prefiro fogão a lenha do que a gás. E uma coisa que se acha muito por aqui é a madeira que a gente pode queimar. Aí eu fiquei prestando atenção. Como que faz um mini fogão a lenha com latas? Que máximo! Eu quero fazer, eu vou fazer, eu preciso fazer, porque é muito fofo e dá para cozinhar de boas. Aí de repente me vem à mente aquele pessoal que está preocupado com o tal 4 dias de apagão, que está juntando comida, água, pilha, fósforo, vela, né? Eu espero que alguém tenha lembrado esse povo de fazer curso de sobrevivência, né? Vai precisar mesmo de fósforo, porque se em 4 dias de apagão vai precisar do monte de comida e de água que vocês estão juntando, não vai ter gás. Vocês vão ter que aprender a fazer fogueira, vão ter que aprender a cozinhar sem fogão a gás, sem fogão elétrico, porque não vai ter energia. E aí? Esses 4 dias apocalípticos, né? Preocupantes, que exigem tanta comida, todos os problemas de vocês nesses 4 dias serão resolvidos com esse monte de comida, água, fósforo, vela. 4 dias só, tá? Tudo isso. Vocês realmente acham que é só isso? Imaginem todos nós tão dependentes de energia elétrica e internet. 1 mês sem energia elétrica. Não teremos internet, não teremos Netflix, não teremos Airfry, não teremos satélites, não teremos celular, não teremos fogão elétrico, fogão a gás, abastecimento de água. Os hospitais vão funcionar muito mal. Apesar do nosso verão fazer um calor de lascar, infernal, nós não fazemos uso da energia solar, então as placas solares ainda não foram popularizadas. Se você quiser ter uma, você tem que pagar um pedaço do teu fígado para poder ter uma, né? E aí, esse pessoal que
tá nessa vibe de 4 dias de apagão e vamos juntar comida, e é assim que armazena comida, e o modo que eles ensinam a armazenar comida é como se fosse ficar para a próxima civilização. Se a próxima civilização encontrar essas comidas armazenadas do jeito que ensinam, eles vão poder aproveitar e conhecer como é, por exemplo, o nosso feijão, né? Esse povo é tudo religioso. Pois é. Eu pergunto para vocês, e a fé? Cadê a fé? Escutar alguém proliferar essa ideia de 4 dias de apagão, que culminou nessa onda de ficar estocando comida. Tem gente que precisa comprar arroz, feijão e óleo, e tem arroz, feijão e óleo estocado. Não usa porque é para os 4 dias de apagão. A pessoa precisa comprar arroz, feijão e óleo, não tem dinheiro. E quando tem que comprar, mas tem que pagar uma conta, sabe? Onde está a fé? Não é a fé que não haverá 4 dias de apagão. Não é a fé de eu não vou precisar comer tudo isso em 4 dias, sabe? Gente, nós somos, quer dizer, até quase uma década atrás, a gente poderia afirmar que nós éramos seres racionais, né? E dentro dessa década, dessa última década, muitos neurocientistas até assinaram a afirmação que os animais possuem consciência, eles são racionais também, hein? E pelo visto mais inteligentes que nós. O esquilo, ele armazena o alimento dele, mas é pro inverno, né? Não é para 4 dias de apagão. O que está acontecendo com o ser humano? Eu lembro muitas e muitas vezes eu dizia para meus filhos, principalmente na adolescência, que é onde tem muita modinha, né? Tá formando a identidade ainda. Então tem muitas referências da cultura pop e tal. Eu sempre dizia para eles a mesma coisa. Não repara se vocês estiverem ouvindo a Lumpita ronca. Ela ronca que nem o meu filho mais novo. Ela tá no sono profundo, porque ela tá com o buchinho cheio. Eu repetia constantemente para meus filhos: vocês nasceram para influenciar, não para serem influenciados. Por quê? Porque eles são especiais, todo mundo é especial. É tão especial que todo mundo é único. Você não está aqui para ser influenciado. Você está aqui para influenciar. Por quê? Porque você é único. Quem você é, a sua vocação, o modo como você aplica a sua vocação, só você pode realizar. Entende? Só você, mais ninguém. E aí, né? Qualquer
qualquer história alarmista, negativa, pessimista, ela prolifera e as pessoas acreditam e as pessoas elas esquecem de questionar, elas esquecem de refletir, elas esquecem de buscar informação, elas esquecem do que é fatos, de comprovação de fatos. Não, elas simplesmente abraçam tudo o que o mundo externo fabrica. Para quê? Para que você, primeiramente, não seja você. Segundamente, para que você não cumpra o seu propósito aqui, porque você está de passagem. Você só veio aqui fazer alguma coisa e depois você vai para outro lugar. O mundo externo não vai deixar você cumprir o seu propósito. Para quem acredita na reencarnação, está entendendo porque tantas pessoas reencarnam tantas e tantas vezes, né? É complicado. É preciso, assim, tipo, trocentas vidas, não apenas para compreender determinadas coisas, mas para conseguir uma força e uma estratégia eficiente para vencer o que? O mundo externo e o ego. Porque os dois andam assim. O ego, o animal bípede, ele anseia pelo mundo externo, ele quer o que está no mundo externo. Ele tá nem aí pro que tá do lado de dentro. E você é quem mora do lado de dentro. É. Tenha fé. Tenha fé. Você se comunicou com o papai, se comunicou com a espiritualidade, se comunicou com seus guias, mentores, entidades, anjos da guarda, se comunicou com quem você achou que devia, comunicou a sua causa, as suas necessidades, você pediu seu socorro, então confia e vai vivendo. Confia e vai vivendo. Creia que na primeira oração que você fez, você foi ouvido. Que a espiritualidade não é surda e nem omissa. Creia e continue se movimentando e agradecendo. Tipo, eu tô esperando. Viu, papai? Tô esperando. Vai vivendo, agradecendo e esperando. Confia. Isso é fé. É simples assim? Incrivelmente é. Aí quando acontece, chamam de sobrenatural, milagre. Porque acontece assim de modo que a gente fica assim, hã? Como assim? Acredita. Isso porque nós estamos falando apenas da fé. Um dos 9 carismas. Imagine se você conhecesse os outros. Tem um que se chama Operação de Milagres e Maravilhas. Ele trabalha junto com a fé. Então, tipo, se você
não se acostumar, se adaptar e aprender a usar sua fé, pode esquecer que os outros dons você não tem como usar. Porque para os outros você precisa da fé. Uhum. E aí? Vamos ter fé? Tenhamos fé. E sejamos muito gratos, porque estamos vivos. Enquanto vivos, tudo nos será possível. E vamos em frente. Tá bom? Eu tenho um afeto muito profundo por vocês. Eu não sei quem vocês são, mas eu sinto a energia. Eu sinto vindo assim. É estranho, né? Mas eu sinto isso. Uma energia variada vindo para mim. Eu sinto gostoso. E eu tenho vontade de abraçar. E a energia humana é vocês. Sintam-se abraçados. Obrigada de coração por vocês estarem aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.